levando histórias pra todo lugar, de fazenda em fazenda, de canto em canto, mostrando o orgulho de quem sabe criar. É o Campo Vivo. Expedição Bel Brasil continuando em terras gaúchas. Hoje uma visita para lá de especial. Hoje nós vamos falar de lã. E falar de lã com quem vive a lã, quem é especialista de lã e quem faz da lã uma arte. Nós estamos aqui em Uruguaiana. Eu estou aqui com o Ronaldo e Ruth Costa. Obrigado por receber a Expedição Bel Brasil. Vamos falar da Naturalana, vamos falar de lã, né? Que vocês, digam de passagem, fazem com muito primor, que são apaixonados pelo tema e pela atividade. É um prazer a gente poder estar aqui para falar dessa história. Luciano, em primeiro lugar, te agradecer a presença e te dar as boas-vindas na Naturalana e na Vale do Camati. É um prazer a gente poder estar aqui. E falando de Naturalana, né? Como é que começou essa história de vocês com a lã em especial, falando da lã enquanto produto para o artesanato e para a produção dessas peças todas? Bem, a Naturalana, ela começou numa roda na casa da ovelha, uma amiga, e aí ela disse, vamos trabalhar com lã? Eu digo, vamos. E eu digo, e aí como é que a gente vai fazer, né? Aí eu falei com o Ronaldo, e o Ronaldo nos orientou a procurar o Sindicato Rural, e através do Sindicato Rural, os cursos do Senar. Ah, ok. E aí a gente foi, buscou os cursos, tinha vários cursos que nos ajudaram, a gente aprendeu a lidar todo o processo da lã, a lavar, cardar, afiar. Pegar todas as fases ali, as fases, da originação até o produto final. O tingimento e fazer peça. A primeira peça que eu fiz foi num tear de pregos. E depois veio a pandemia. A gente ia fazer um curso com tear de pentiliço. Veio a pandemia e nos trancou dentro de casa, né? Aí eu aprendi um pouco na internet e assim eu fui fazendo. Aí depois veio os cursos que era do Juntos para Competir, do Sebrae, Senar e Farsul. E através daí nós aprendemos muita coisa, porque eles nos orientaram de uma tal maneira que a gente conseguiu fazer uma firma, tá? A minha empresa, a gente montou a empresa, eles nos ensinaram passo a passo. Aí o empreendedorismo de fato, né? Já no outro patamar. Isso, precificação, o marketing, tudo. Mas você já começou lá atrás bem, né? Porque você já foi procurar por quem gosta, é um especialista no assunto, apaixonado pelo assunto, zootecnista, veterinário, perdão, seu pai é zootecnista. Isso. E você já no Senar, 20 anos de Senar, e trabalhando muito com a lã, já foi buscar na fonte, né? Quem está ali vivendo o dia a dia. Direto dele, né? Nos ajuda. Não, e fazer com gosto, né? E sempre apoiando, buscando lã, da fonte, as lãs boas que a gente produz aqui são direcionadas para... Inclusive vocês já trabalham com a ovinocultura focado também na produção de lã, né? Nós já tem já é tradição da família. 62 anos de Cabanha. 62 anos. A lã já está no DNA. Começou com o merino australiano lá atrás, depois trocou para o ideal e 62 anos o pai da Vale do Camati, nós vamos falar de tarde. Trabalhando já com a produção de lã. Produção de lã e carne, mas a raça ideal é uma raça que produz uma lã de muita qualidade, então a Naturalana tem lã de qualidade para trabalhar. A lã já estava aqui dentro do universo do dia a dia, né, Ruth? Sim. E o nome Naturalana, né? Como é que surgiu aí? Falando do nome já do empreendedorismo. Bom, o nome Naturalana foi uma ideia minha, que natura, porque a lã é uma fibra natural. Sim. Então a gente já no nome já diz que a gente está trabalhando com uma fibra natural. E lana, um pouco de identificação de origem, porque a gente é fronteiriço, a gente é do Pampa Gaúcho, então a gente botou lana para dar uma espanholada, para dizer que a gente, caracterizando aqui a região, né? Aliás, diga de passagem, a gente falando sempre com essa jornada e essa gira nossa pelo Brasil, uma região belíssima, né? Falar do Pampa e ler sobre o Pampa é uma coisa, agora vivenciar o Pampa, estar aqui, ter a oportunidade de conhecer é outra história, é realmente entender, né, todo esse bioma, né? Fantástico, né? Entender como funciona, os desafios, né? E a vivência de ter a pecuária numa região dessa, é realmente só quem vem aqui, quem tem a oportunidade de vir para entender um pouco mais desse bioma, né? E principalmente a natureza que tem. É fantástico, né? A diversidade, né? De fauna, de flora. De tudo.
e entender, né, essa dinâmica, né, para quem está aqui, solo raso, região de basalto, com a característica, né, do bioma Pampa, é fantástico, né? Realmente é único, né? É único, né? E dentro do bioma Pampa, nós estamos numa região aqui que se chama Camoti, que é o arroio que tu passou hoje ali, que tu tirou a foto, aqui é o arroio Camoti, e por isso também o nome da cabanha, Vale do Camoti. Vale do Camoti. Falando aqui do trabalho que vocês vêm fazendo com a Naturalana, né? Trabalhar a lã, né, é realmente um universo de uma aplicação de produtos na lã, não só para confecção, mas uma série de outras aplicações, mas o trabalho especificamente da Naturalana. O que vocês têm feito com os produtos e que trabalhos vocês têm desenvolvido com a Naturalana? Bom, hoje eu estou nos sabonetes feltrados. E nas mantas, nos cachecóis, feito no tear de pentiliço. Olha que fantástico. Hoje o meu foco é esse. Delicadíssimo, né? E aí falando da qualidade, né, Ronaldo? Já começa por aí, né? Já é a matéria-prima lá na frente, né? Claro, porque quando começou a Naturalana eu tinha a ideia que para artesanato qualquer lã servia. Verdade. Escutei muito isso já. Que qualquer lã servia. Quando a Ruth foi para esse lado de fazer produtos assim, para ter contato direto com a pele, ela precisa trabalhar com lã de qualidade. Não que todas as lãs dá para fazer, mas vai fazer um enxergão, vai fazer um poncho, vai fazer uma coisa, é outro tipo de lã. Sim. Agora, se vai trabalhar entrando nessa área mais, como é que eu vou dizer, para uso humano, contato com a pele, tem que trabalhar com lã de qualidade, porque é uma das características. Vai pesada, dependendo de quem está usando, às vezes não tem muito hábito de utilizar, você acaba restringindo o seu público. E principalmente pinicar. Principalmente pinicar, então tem que ser lã fina e de qualidade. E aqui, pelo que a gente já está vendo aqui, isso aqui é um tecido para usar em qualquer momento. Olha a maciez e a delicadeza do trabalho, né? E aqui uma lã de qualidade, trabalhando com esse perfil que você comentava. Lã fina de qualidade, da raça ideal. Quando eu comecei com decoração, fazer decoração, então eu usava uma lã mais grossinha, assim, né? Mas aí depois, quando eu comecei a fazer as mantas, que eu via, que eu senti na pele, eu optei por uma mais... Eu tive a oportunidade já de visitar algumas artesãs aqui no estado do Rio Grande, conversando já também com movimentos, né, focados aí nesse trabalho, o APL da lã. A gente teve a oportunidade de visitar, né, a Fundação Marona, conversei também com o pessoal... Nós fizemos parte também do APL. Tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Lãs do RS, né, com a Letícia, com o trabalho, criando aí os centros de referência da lã. Então a gente vê que realmente tem esse trabalho muito da valorização, né, que já é uma tradição, né, do Rio Grande, falando em ovinocultura e falando de Rio Grande, não tem como se desvencilhar, né, da história da lã. Como é que vocês têm visto esses trabalhos de movimentos sendo feitos para essa valorização, para divulgação e para difusão da utilização da lã com as diversas aplicações? Deixa eu falar então assim, Luciano. A lã é uma fibra natural. Sim. É uma fibra que a gente sempre pensa na lã como para uso, fazer roupas, coisas assim, mas e vai ficar, as lãs finas e de qualidade vão seguir tendo esse nicho de mercado, mas a lã enfrentou concorrência de outras fibras e surgiu um problema, então está se buscando alternativas. Mas antes disso aí a gente tem que lembrar que ela é uma fibra natural, que ela é isolante térmico, ela é isolante acústico, e tem uma coisa muito importante que muito pouca gente fala, que ela retém carbono. A planta faz a fotossíntese, então a gramínea faz a fotossíntese e libera oxigênio e retém carbono na grama. E a ovelha, ao se alimentar, ela usa esse carbono da grama para, vamos dizer assim, produzir a lã. Então, esse processo de crescimento da lã, essa retenção do carbono, retenção de carbono faz parte também. Então, dentro dessa discussão que nós estamos hoje falando aí, né, de emissão de gases, de retenção de carbono, etc., então, tem esse papel da ovelha também, ao produzir a lã, de ter esse processo de retenção. Sem dúvida. Isso, e muito pouco a gente fala isso aí, mas na Oceania, as propriedades que têm ovelhas lanadas, elas já têm, na hora de vender a carne do cordeiro, ela já tem um plus a mais, vamos dizer assim, porque são propriedades que estão... Já está se pagando por isso? Já está se pagando por isso na Oceania. Falando aí em certificação de crédito de carbono, no caso da lã, poderíamos chegar no momento de ter esse crédito de carbono em função da produção. Sem dúvida, isso já está acontecendo na Oceania? Na Oceania já, e isso é uma das batalhas que a gente tem que começar a pensar aqui no Sul, porque
É a natureza, é ambientalmente correto criar ovelhas lá na... Mas, Ronaldo, falando disso, né, como é que você está vendo isso? Que é um tema bastante que está se discutindo muito, né, falando aí da questão da sustentabilidade, da questão do crédito de carbono. E essa discussão já está aqui na academia, já está sendo trabalhada ou ainda está muito incipiente? Está muito incipiente, mas a gente tem batalhado para começar a falar disso aí. Tem batalhado e tem colegas trabalhando. E no uso da lã, já que eu vou falar em lã, tem outras maneiras, outras coisas que também tem que ser pensado. A lã não é só para uso como coberta, só uso como abrigo. A lã pode ser usada já tem, esse sim está mais adiantado, já está nas universidades de engenharia civil. Se é possível, vamos dizer assim, economicamente, usar a lã como isolante térmico acústico são tudo pré-moldadas essas construções. Sim, verdade. E eles usam lã de vidro. Que é derivado do petróleo. É derivado do petróleo. Altamente tóxico, altamente inflamável. E se nós conseguir produzir, colocar a lã nesse uso, nessa utilização, haja ovelha. Não vai faltar lã. Sem falar também no uso na agricultura, no uso de manta. A Agromanta, né? A oportunidade de visitar a Embrapa Bagé, lá, a Magno, um abraço a Magno, no trabalho que vocês estão fazendo aí, várias mãos, né, com essa aplicação na agricultura, né, a parte de florestas, a parte de fruticultura, também utilizando a Agromanta com essa conheço o trabalho, conheço a Agromanta. E falando um pouco desse trabalho que você falava com a gente agora, né, da questão da substituição da lã de vidro, por exemplo, na sua visão, né, você que vive a lã e que gosta do tema lã, né, o que na sua opinião, falta para que a gente possa levar para esse patamar de ter essa substituição? Onde que está o gargalo que a gente não conseguiu ainda chegar nesse ponto? Existe um estudo nas universidades de engenharia da viabilidade econômica para isso aí. Tá. Já tem, inclusive, eles já encomendaram que a espessura tem que ser lã filtrada. Tá. E que a espessura de fibra se é para uma parede, que a espessura de filtro se é para o teto. Então tudo isso aí já está andando isso aí. Tá caminhando, isso aí. Eu tive a oportunidade de visitar aqui no Rio Grande do Sul, o Filtros Renner, né? Um abraço a toda a equipe lá, e como você falava, a vasta aplicação da lã filtrada, né? Fazendo filtros desde discos para polimento ali do mármore, polimento ali do granito, até peças, né, na metal mecânica para equipamentos agrícolas, até uma peça que eu vi que era para lubrificação de cabo de elevador, quer dizer, uma variedade enorme de aplicações, né? É o que você comentava agora, quer dizer, a lã multiuso, né? A Renner é muito antiga. A capa gaúcha, né? Estou falando de 100 anos aí, praticamente. Na história da Renner, está no DNA deles o uso da lã. Então, é um parceiro importante que a gente vai precisar para esse projeto. Já tem todo o know-how dessa questão da filtragem. Claro. E você vê que esse trabalho com as universidades nessa aplicação na construção civil e também em outras aplicações está caminhando bem? Sim. Outro uso, na Europa vendem umas capas de adubo para usar, de lã, feita de lã, que é para usar nas folhagens. Compra um pacotinho de capas para usar, ela retém umidade e tem toda a parte química da lã que também com essa aplicação. Vai para esse lado de adubo, como adubo aí no caso. Então, veja que o universo da lã, a utilização da lã, né, ela transcende aí simplesmente o uso da confecção, né, que nós temos uma aplicação enorme, né, para esse trabalho. Mas nós viemos aqui para falar da Naturalana, né, e aí a gente falar de Naturalana é falar de qualidade, é falar de tingimento, é falar de peças como essa, falar de sabonete. Queria que vocês falassem um pouquinho mais desse trabalho, Ruth. Bom, assim, eu me apaixonei pela filtragem, né? Quando eu fiz o curso, eu disse, meu Deus do céu, isso é tão bom de fazer, porque é uma terapia. Tu mexe com água, mexe com sabão e vai transformando a lã numa peça. Sim. Né? Então, aí depois comecei a fazer os sabonetes também, né? E também me apaixonei pelo tear de pentiliça, que eu faço essas peças aí. Então, é uma paixão já, né? Como é que você tem visto esse movimento aqui, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar nesse projeto Lãs do RS. São mais de 3, 4 centenas de artesãs e artesãos trabalhando com a lã no Rio Grande, produtos dos mais variados tipos.
exposições e participação com inclusive artesãs que participaram aí da Semana da Moda em Milão, né, com peças que foram capa da Vogue, enfim, uma divulgação muito intensa da lã e valorizando esse trabalho e voltando lá na tradição, né, usar aí a roca de pedal, o fuso, né, peças aí que foram centenárias aí falando da lã. Como é que você tem visto? Tudo, né, essa função. Como é que você está vendo esse movimento todo aí da lã? Bárbaro, né? Porque assim, ó, despertou tanta gente, né? Ver assim, ó, que não tinha tanta gente, pelo menos a gente não via o pessoal. E hoje eles mostram todo esse pessoal trabalhando e crescendo, voando, como eu digo, tudo em função da lã, né? E a sua percepção do consumidor em relação a esses produtos que estão sendo trabalhados? Eu acho que o consumidor está voltando a usar lã. Mais em função desse trabalho, não só da divulgação, como da qualidade, como o Ronaldo comentava. Da qualidade do trabalho e o tema ambiental, ambientalmente correto, o uso da lã. Mas você acha que nós estamos ainda precisando de mais divulgação, de trabalhar mais isso? Sempre. Porque eu falo como quem está no universo fora da região sul, né, lá na região sudeste, o tema lã não é um tema tão conversado, não é um tema tão difundido, divulgado. Né? Quando se fala da lã, a gente sempre pensa em lã, a gente pensa na região sul, né? E a discussão do tema lã no mercado consumidor grande, como por exemplo a região sudeste do Brasil, não é um tema tão recorrente. Como é que vocês veem isso? O que pode ser feito, o que precisa ser feito para que isso transcenda aí Luciano, a nossa região do sul? É que a lã, todo mundo pensa que a lã é como abrigo. E a lã tem uma qualidade que ela é isolante térmico, ela, assim como ela protege do frio, ela protege do calor também. A roupa dos tenistas, que eles usam, que passam 2, 3, 4 horas jogando numa partida de tênis, é feita de lã, porque a de lã fina, porque se for usar sintético, cola no corpo, começa a suar e cola. E ela absorve essa umidade, ela é uma levezinha e muito mais confortável para... Essa aplicação ela já está aí, né? A gente só não divulga muitas vezes, ou não conhece. Não conhece. É um fato, é verdade. Tênis, feito de lã, botina, estão usando em tudo a lã agora, né? Essa falta, muitas vezes esse é o nosso erro, né, Ronaldo, como produtores, e a gente tem essa dificuldade de comunicar, né? A gente é ruim para comunicar, né? Para divulgar, para falar do nosso produto. Da porteira para fora, né? Muitas vezes essa falta de comunicação não desperta no consumidor, às vezes, esse olhar diferenciado. E como você falou, você tem todo o envolvimento social disso, com quem está produzindo. Você tem a questão ambiental, né, de um produto natural, um produto biodegradável, um produto de excepcional qualidade. E tem toda a questão econômica, né, o quanto isso movimenta, quantas pessoas estão envolvidas no universo lã, uma cadeia intensa e grande, né, no processo. E manutenção do pequeno produtor no campo. A ovinocultura proporciona isso também. Né? Que é uma característica, inclusive, da região. Claro, então, essa parte social da criação de ovelhas e da lã é uma coisa importante que a gente tem também hoje na ovinocultura. Fantástico. Mas nós vamos falar detalhes agora desse trabalho sendo desenvolvido aqui pela Ruth, pelo Ronaldo. Vamos falar dos produtos, vamos falar de lã. Vamos falar para entender um pouco, né? Quando a gente fala lã de qualidade, o que é uma lã de qualidade, né? O que significa falar em lã de qualidade? Vamos falar do sabonete, vamos falar dessas peças belíssimas aqui e vamos ver o trabalho sendo feito aqui no Tear na Roca. Vem com a gente, que a visita de hoje é para te prender aí, para você não só conhecer sobre lã, mas para consumir lã. Bora lá! A Fazenda Portão Vermelho, de propriedade do senhor Teque Gridanos, é sinônimo de tradição e excelência na criação de ovinos. Localizada em Castro, no Paraná, a fazenda é focada no desenvolvimento de matrizes e reprodutores das raças Texel e Dorper, com foco na produção de carne de qualidade. Há mais de 2 décadas, a fazenda faz um rigoroso trabalho de seleção genética da raça Texel, que conta com animais puros importados da Holanda. A fazenda também foi pioneira na importação das melhores linhagens de ovinos Dorper para o Brasil. Ambas as raças se destacam pela rusticidade, produtividade e excelente qualidade de carne, conquistando reconhecimento e diversas premiações em campeonatos morfológicos. Com um sistema de produção integrado e sustentável, a Fazenda Portão Vermelho une tradição, técnica e cuidado em cada detalhe do manejo. Cada reprodutor e matriz é resultado de um trabalho criterioso, voltado para eficiência, desempenho e genética de alto padrão. Fazenda Portão Vermelho,
tradição, qualidade e compromisso com o desenvolvimento da ovinocultura no Brasil. Ronaldo, quando a gente fala de qualidade da lã, tudo começa com o animal. E a gente tem uma série de detalhes para você chegar também a uma lã de qualidade, pensando na produção de lã com ovelha. Né? Sim, Luciano, aqui a gente está uma ovelha, animais de genética, a gente trabalha com genética. Quando a gente faz a escolha de um animal, um acasalamento, uma coisa assim, a gente procura sempre olhar o conjunto do animal, tanto a parte de conformação carniceira e de aprumos, mas na raça ideal, especificamente que é a raça que a gente trabalha, a gente tem que olhar a qualidade da lã, finura da lã, que é uma coisa bem diferente de qualidade. Finura da lã é medida em micras, e quanto mais baixa a micronagem, melhor é a comercialização das lãs. Então quem faz genética tem que buscar as lãs mais finas, para vender reprodutores mais finos, para começar a chegar a lã do Rio Grande do Sul, num dia ter padronizada como uma finura baixa, que são as lãs que o mundo quer hoje, são lãs abaixo de 22 micras. A raça ideal trabalha de 19 a 26,4 micras, que são a micronagem que vai passando pela classificação brasileira de lãs. Antigamente se usava merina, merinada, prima A e prima B. Essas são as finuras que a raça ideal trabalha. Então, abaixo de 22 micras é considerado uma lã merina, que a raça ideal também produz, embora não é só a raça merina que produz. Mas nós estamos buscando trabalhar com a parte mais de baixo da micronagem da finura da lã, que é de 22 micras para baixo, que é a lã que vale mais, chega a valer $1 a mais, uma lã de 22 micras, uma lã de 24 micras, são 23 micras e meio. Então, e falando dessa qualidade, que fatores que interferem a qualidade da lã desse processo de produção? Micronagem é uma coisa, ponto. Qualidade da lã são outras coisas bem diferentes. Aí vai o comprimento de mecha, quanto mais comprida for a mecha, aqui assim, esse que foi esquilado em outubro, quanto mais comprida for a mecha, melhor lá na indústria, quando for fazer o fio, dá menos emendas. Então, outra coisa importante na qualidade da lã é essas ondulações aqui, que a gente chama de caráter. Isso aqui é o que dá a elasticidade da lã. Uma lã de qualidade boa, ela não precisa passar. A gente amassa ela, depois eu vou te mostrar como amassa ela e ela volta para o estado de origem, que dá essa qualidade. Outro fator de qualidade é a coloração. Porque quanto mais branca for a lã, melhor ela vai aceitar o tingimento. Se tiver uma lã com uma fibra preta, se tiver uma lã que tem uma coisa... Quando fizer um tecido, não tem como a indústria tirar, vai aparecer aquele fiozinho preto no meio da lã. Então, na raça ideal, a gente procura trabalhar com as lãs. Quanto mais clara, é outro fator de qualidade. Outro fator de qualidade é resistência à tração. Não adianta, isso é muito da parte de manejo. Porque quando esquila uma lã com 12 centímetros, e ela teve um problema de verminose, um problema de falta de alimentação, qualquer problema, e ela vai marcar na metade da fibra. E aí, bem na metade fica a marca. E aí, quando tu puxa, faz a resistência à tração, ela parte em 2 pedaços de 6 centímetros. Então, e aí, qualquer estresse que o animal sofra, né, questão de verminose, nutricional, aparição, etc., ela repercute na lã. Repercute na lã. Então, a gente tem que começar a cuidar da lã, desde a esquila até a próxima esquila. Ela tem que cuidar dela sempre, e para aquela... São todas as etapas que a gente tem que pensar. Para obter essa qualidade da lã, a micronagem da lã ideal, né, você começa realmente com todas as fases ali, da nutrição, a reprodução, até a esquila e o acondicionamento dessa lã. A esquila é a colheita. Sim. É como se, comparando com a agricultura, plantou, tem que cuidar de toda a planta até chegar ao ponto de colheita. Então é fundamental ter todos esses cuidados. E outra coisa de qualidade que repercute diretamente no preço hoje, que também é genética, é o rendimento ao lavado. A indústria compra 1 quilo de lã, se ela tem um rendimento ao lavado de 80%, vai sobrar 800 gramas depois de lavado para trabalhar. Então, se ela compra 1 quilo de lã e tem o rendimento ao lavado de 65%, que vai sobrar para a indústria é 650 gramas. E o que seria essa parte que não é a lã? Lanolina, impurezas, sujeira, de gramínea, de pasto, de poeira, e principalmente a lanolina, que também é um produto da lã, né? E aí, de novo, é o cuidado do produtor, né? Cuidado do produtor. Para obtenção, essa colheita da lã de forma adequada, como você falava, né? Os escaladores não são mágicos. Para a gente fazer uma lã certificada, o produtor tem que pegar uma ovelha que tem uma boa lã. Senão, quando ele chega para esquilar,
a lã está suja, está com problema, está marcada de tinta, está marcada de não sei o que, vai ser perdida aquele pedaço, eles vão tirar fora. E é sempre quando a gente fala o produtor, o cuidado que ele tem que ter, porque para quem está comprando, ele está buscando essa excelência na qualidade, né? Você vai pagar em função do que está comprando. E para a ovelha produzir lã de qualidade, tem uma coisa que se chama bem-estar animal. Ela tem que estar bem nutrida, bem sanitariamente, num ambiente bom, aí ela vai produzir uma lã de qualidade. Fica aí para você que acompanha a Expedição Meu Brasil, os detalhes, né? Até chegar ao produto final, como a gente sempre fala. É muito trabalho, muita transpiração, muita dedicação para obter uma lã de qualidade, uma carne de qualidade, um leite de qualidade. Não é simplesmente produzir. Ruth, falando aqui da produção, né? Nós falamos aqui da obtenção da lã. O Ronaldo estava falando aqui com a gente dessa questão de qualidade, de micronagem, né? Da importância da colheita adequada dessa lã. Uma vez tendo o produto na mão, vem aí o processo todo de lavagem, tingimento, até a chegada do fio, para daí ir para o tear, para chegar aqui na peça. A roca de pedal também é um equipamento antiguíssimo e tradicional, né? Na verdade eu não uso muito essa aqui. Eu tenho uma roca que é elétrica, que facilita bastante o trabalho, né? Rende mais. Rende muito mais. Essa aqui é mais para bonito mesmo. E é interessante, mas eu comecei nela. Na verdade eu comecei numa que chamavam de burrinho. Que fazia o fio também. Aí passei para essa e agora estou na elétrica. E a gente vê inclusive o fuso, né? Tive a oportunidade de visitar algumas artesãs que utilizam o fuso também. Né? Tem algumas com fio um pouco mais grosso, mais fino, de acordo com o que você quer, você estica um pouco mais. Quer dizer, tem aí toda uma técnica de produção realmente. Né? É verdade. Você falava dos cursos do Senar. Nós temos no Senar do Rio Grande do Sul diversos instrutores que trabalham a lã desde a obtenção e a produção do fio, o tingimento, tem todo esse trabalho? Todo esse trabalho. Aí vai da pessoa, qual é que tu quer fazer, entende? Se tu quer só a parte inicial, quer lavar, cardar e... Aí escolha, né, qual é que tu quer fazer. Porque é tudo trabalhoso, né? O mais difícil que eu vi, assim, foi conseguir um grupo que tem que ser tipo de 8 a 10 pessoas, e aí para te conseguir um grupo fechado para fazer é mais difícil de formar a turma, né? Mas depois de formada, aí o pessoal se empolga e vai... Conversando com algumas artesãs, a gente falava dessa questão de você manter a tradição, e nem sempre a gente consegue fazer com que a nova geração, a geração que está chegando aí, tenha, né, esse prazer de fazer. Como é que você está vendo isso, né? Você está vendo mais jovens entrando ou está um pouco mais difícil? Como é que você está vendo isso? Olha, nos cursos que a gente fez, era o pessoal mais velho, não tinha muita gente jovem assim, fazendo. Mas eu acho que está abrindo um pouco para o pessoal. Como é que nós fazemos para despertar esse desejo, essa vontade da juventude participar? Isso aí, que você está fazendo, mostrando para o mundo. Eu acho que através... Né, não pode perder essa tradição, né? Não podemos deixar isso morrer de jeito nenhum. Né? Verdade. Então fica aí para você, né, que gosta de fazer algum trabalho com arte, né? Qualquer que seja ela, né? Sempre tem a sua característica, mas não podemos deixar essa tradição, né, da lã, né, de utilizar inclusive equipamentos tradicionais como a roca de pedal, como o fuso, como o tear. Né? É uma tradição, é uma história que não pode se perder, né? Então fique você também atento
a cursos, a eventos, venha aprender a arte, o ofício, para que essa tradição se perpetue, para que a gente possa contar essa história para mais gerações e que não fique só na fotografia, na memória, né? Mas que isso possa ter essa experiência que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar e de viver, que você também possa contar. E falando da tradição, né? Você participa, no caso da Expo Inter, que é a mais tradicional feira agropecuária da América Latina. Você tem a oportunidade de levar a roca, de levar o tear para lá? Não, nunca levei. Não? Tem muita função para levar. Já a gente leva todo o material e lá, os animais, tudo. A gente expõe lá na Casa do Ideal, então o espaço também não é muito grande. Então a gente vai só com as peças. Mas seria talvez interessante ter esse espaço lá também para esse pessoal que muitas vezes esse contato com o cidadão urbano que vai para uma feira dessa. Esse ano eu tive a oportunidade de participar ano passado da Expo Inter, 100 mil pessoas passando ali por dia, né? É uma feira fantástica, né? É uma vitrine enorme lá. Muito grande. Talvez seria interessante levar essas peças até para despertar o interesse de quem queira aprender o ofício, a arte, tem né? que ter espaço para colocar. Fica aí a dica para a associação dos criadores da arte ideal abrir mais espaço, né? Abrir essa oportunidade, uma tenda especializada ali para ter esse espaço todo, para a gente poder difundir, divulgar, de repente até um curso do Senar lá na Expo Inter, né, com os instrutores e as artesãs tendo a oportunidade de levar para a gente difundir isso aí. É uma coisa que não pode morrer, não podemos deixar essa arte morrer. Vamos lá entender um pouco mais desse trabalho que a gente está tendo a oportunidade de conhecer hoje, aqui com a Ruth e o Ronaldo Costa, Naturalana. Bora lá! Ruth, falando aqui da produção das peças, nós estamos vendo ali, né, o cachecol pronto. Você está aqui num tear, diga-se de passagem, tear bastante artesanal, que vocês estão resgatando, né, essa história, essa tradição desse tear. Fala um pouco para a gente do tear em si, né, e depois como é que é trabalhar esse o movimento e fazer uma peça dessa. Bom, esse aqui é o tear de pente liso, tá? Então a gente tem que colocar fio por fio, tá? Que se chama urdidura. E a partir da urdidura a gente vai fazendo o tecido. E a gente vai passando a lã, o fio, e vai urdindo, ó. Vai tecendo. Um por um e vai formando o tecido. É muito delicado e detalhado ao mesmo tempo, né? E como você falou, é uma terapia, ao mesmo tempo um trabalho que traz aí todo um conhecimento da lã em si, daquilo que você quer fazer. Nós estamos vendo aí com cores diferentes, né? Você também tem trabalhado o tingimento. Como é que é chegar nessas cores e quando você define o que você vai fazer, como é que você trabalha isso? Como é que é a criação, né, de uma peça? Primeiro tu imagina o que tu quer, as cores que tu quer, e aí vai trabalhando, né? E às vezes, quando sobra, eu vou misturando os fios e montando. E aí sai uma peça bem diferente, né? Não como eu... Cada peça é única, né? Cada peça é única. Nunca vai ter uma igual a outra, né? Porque você tem realmente ali, a criação, é o momento ali, né? Que você está criando. E você trabalha, no caso, a espessura do fio, definir a espessura do fio em função do tipo de peça também. Para ficar mais leve. Quanto mais fina, mais leve fica a peça. E delicada, como a gente viu ali, né? Que é bastante, por se tratar de uma lã fina, né? Fina e de qualidade, que tem essa característica que a gente viu ali no cachecol pronto, e aí você consegue ir criando aí esse tamanho. Falando aí em comprimento, né? Largura e comprimento, também o tear te permite definir. Você define aí no tear. Esse é um tear de 80 centímetros, eu trabalho no maior, né? Mas aí, dependendo do que a pessoa pede, eu faço o tamanho que quer, e o comprimento também. Vai de acordo com a encomenda. Vai de acordo com a encomenda, Ou eu faço assim, ó, para vender numa espessura e num comprimento padrão, assim. Bom, nós vamos acompanhar agora aqui esse movimento, né? Essa delicadeza e esse fazer, né, do tear. Vamos ver a Ruth trabalhando aqui e desenvolvendo aqui a peça. Bora lá, Ruth, para gente entender um pouco mais desse trabalho? Vamos.
Como você falava, é trançar realmente aí, né? Vai tramando, né? Vai tramando a lã, o fio. Olha isso. Tem que definir, em função do tamanho da peça também, a quantidade de lã daquele fio que você está usando, né? Exato. Aí a prática conforme o tamanho é o número de fios que vai no tear. Tá. E aí essa prática também, você já bateu o olho ali, você já sabe a quantidade que você vai estar utilizando daquele fio, daquela cor, né? Tá. Então nós estamos vendo aqui a utilização do tear, né, com essa característica, produzindo, já saindo ali o desenho todo, né, dessa trama. E o cachecol pronto, como a gente está vendo ali ao lado, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais desse trabalho. Ruth, nós vimos há pouco você trabalhando ali no tear, né, com uma técnica que é trabalhar realmente o fio, né, que originou aqui as peças como nós estamos vendo aqui das mantas, né, com essa característica que a gente está vendo aqui. Mas aí nós temos uma outra técnica que você desenvolve também, fala um pouco para a gente disso. Essa é uma técnica de feltragem, a mesma técnica que eu uso para fazer os sabonetes. Que ela a gente pega a lã em tops e vai transformando ela em uma manta, com água, sabão e muita fricção. E aí a gente consegue transformar esse tops numa manta. Quando a gente fala em feltragem, né, normalmente a gente pensa numa peça mais áspera, mas a gente viu aqui que você fazendo com a lã, com a qualidade, né, com a lã fina, com essa qualidade, fica também extremamente macia, né, fica uma peça única também, né? Sim, ela fica leve. É claro que tu tem que fazer mais fina também, né? Embora a lã seja fina, tu vai fazendo ela fininha que fica com essa leveza toda. Aí é o ponto também dessa técnica, exato, né? Exato. Veio o feeling, né, de você fazer essa... Nós estamos vendo ali também no mostruário, você tem aqui uma peça, né, numa cor aqui é crua, branca e ali já com tingimento. Os tingimentos, essas aqui, ó. E ela fica uma peça única, veste muito bem, né? Fica diferenciada, né? E é quentinha e leve. Olha isso. Então, como a gente viu aqui, né, tem a técnica da feltragem e aqui a peça fazendo aqui, tecelagem, né, a manta já com a característica do fio. As diversas possibilidades de uso que a gente está vendo aqui para lã. Nós vimos ali no animal, você falava com a gente, né, da questão da mecha, os cuidados, detalhes, né, para falar em micronagem, falar em qualidade, como você falou, são temas complementares, mas diferentes, né? Qualidade é uma coisa, micronagem é outra. E aqui nós estamos com o velo, né, colhido. Um pedaço com velo. Um pedaço, uma parte dele, né? Esse velo inteiro deu 12,5 kg. 12,5 kg. Falando aí nessa qualidade, dessa micronagem, eu queria que você destacasse um pouco mais isso. Bom, isso aqui nós temos um velo de 22 micras. Ele deve ter uns 12 centímetros de comprimento de mecha. Muito bom caráter, que é essas ondulaçõezinhas que eu mostrei no animal ali. Quanto mais próximo a ondulação, melhor é? Olhando a lã assim, no animal não. Porque no animal, às vezes, ele é próximo e dá uma micronagem baixa. Mas para a gente ver a micronagem hoje no animal, é o toque. Quanto mais macio, os animais mais finos. Então esse é um velo de 22 micras. Bom comprimento de mecha, que já é fator de qualidade. Branco, isso aqui não foi lavado ainda. Com essa ondulação que a gente chama de caráter, é o que dá a elasticidade da lã. Ela pega
amassar a lã aqui, ó, tu vai ver que tu apertar, ela vai voltar pro... Ok. Ela volta aqui. Essa característica de elasticidade que da lã quem dá é o caráter. Então esse é o caráter é um dos fatores de qualidade da lã. Tá. E o toque. Outra coisa. Resistência à tração. Esse velo, se a gente puxar assim, não rebenta. De fato. Esse não rebenta. Esse vai ficar. E outra coisa que a suavidade dela. Essa suavidade, o que dá a ela é a micronagem e o fator de qualidade. Você chamava a atenção, inclusive, de 2 animais que estavam com a gente ali, um bem mais suave que o outro, né? Nós vimos que a matriz, a fêmea, bem macio, o outro um pouco mais áspero. É um pouquinho mais áspero, porque uma micronagem um pouco mais alta. Sim. Eu vou te permitir agora te fazer uma pergunta. Eu tenho aqui uma lã de animal que não é da raça ideal. Não vou dizer a raça, mas é. E tu vai pegar os dois. E se fizesse uma manta, cara, valeu o que tu gostaria que fizesse pra ti? Desse que tu tem na mão aí, ou desse aqui? Nossa, a diferença é bruta. Muito mais macio. E essa diferença é o que dá o valor. Por isso que as duas têm valores diferentes. Claro. Nossa, é muito diferente. Então, quando a gente fala em qualidade de lã e valor de lã, micronagem e qualidade são os fatores que fazem a valorização da lã. E é interessante, realmente, você tocar essa lã, né, que tem essa característica, tanta maciez, bem diferente, completamente diferente. Então, e por isso que quando a indústria vê preços de lã, são diferentes os valores, porque é em função da micronagem e da qualidade. Falando em micronagem, né, falando aí da raça do merino, falando do ideal, qual que é essa escala de micronagem que vocês estão buscando? E o que a indústria busca quando a gente fala de micronagem? Para quem não tem o hábito aí de ter essa escala de valores. Assim, ó, quanto mais baixa a micronagem, melhor. Nós estamos falando, quando a gente fala mais baixa, qual é o valor? Uma lã de 22 micras para baixo hoje, ela tem uma valorização muito maior que uma lã de uma micra e meia a mais, 23,5. E ela vai de quanto a quanto? Quando a gente fala de uma lã de qualidade superior. Não, assim, a qualidade não tem nada a ver com a micronagem. Não, perdão, a micronagem. A micronagem média que a gente trabalha no Rio Grande do Sul, assim, juntando as duas raças, merino e ideal, uma micronagem de 17 micras a 22 micras são as lãs que tem no Rio Grande do Sul. E então ela vai nessa faixa, de 17 a 22. Assim, ó, nessas duas raças, e está se buscando isso aí na raça ideal. O merino é livre, quanto para mais baixo, tem merinos australianos com 13 micras, 14 micras. Mas também não é só a micronagem e qualidade. Tem outro fator que se chama densidade, que aí você olha no indivíduo, que é o número de fibras por milímetro quadrado, porque não adianta nada eu ter uma lã fina, de muita qualidade, mas uma fibra aqui, outra fibra longe, então tem que ser densa. Quanto mais fibras, isso é genético e também é relacionado à alimentação da mãe no terço final da gestação, que é quando se formam os folículos são a raiz da lã. Então ela se forma nos últimos... Como se fosse o nosso folículo capilar aqui. Exatamente, também tem na lã. E cada folículo sai uma fibrinha de lã, então um fiozinho de lã. Então esses folículos, além de genético, tem muito de alimentação no finalzinho da gestação e até nos primeiros dias depois do nascimento do cordeiro ele está amadurecendo os folículos. Então, esse trabalho que vocês vêm fazendo hoje na seleção genética focada na produção de lã, todas essas características você leva em consideração na seleção. Sem dúvida. E aí, então, assim, micronagem é uma coisa, qualidade da lã é outra coisa diferente, densidade, que é o número de fibras, é outra coisa diferente, em cima de um animal de bom porte. Se for um animal bem fininho, com bastante qualidade, bem denso, mas tem pouca superfície de pele para produzir lã, também não adianta, vai produzir pouca lã, vai dar peso. Então, no caso da raça ideal e da raça merino australiana, uma ovelha adulta, né? Nós estamos falando de quantos quilos de lã por animal, em média? De campo, no campo, em torno de 5, 6 quilos de lã. Uma boa ovelha, 5, 6 quilos de lã. Um animal que foi de cabanha, assim, que foi estabulado para exposição, chega a produzir 12, 13 quilos de lã. Perfeito. Então, hoje um produtor
né, que vai trabalhar o rebanho numa condição de campo, é nessa faixa então, de de 5 kg de lã. No caso das raças laneiras. Nas raças laneiras. Laneira. E principalmente merino ideal, que são as raças que produzem lã abaixo de 22 litros. Perfeito. Bom, nós estamos vendo aqui no trabalho que vocês estão fazendo aqui, enquanto nós estamos conversando, proseando aqui com lã, né? A Ruth está lá ao fundo com a roca de pedal, produzindo fio, né? Quer dizer, é um processo que traz aí, e isso é interessante, né, Ronaldo, a gente ter essa oportunidade de falar e de vivenciar a lã, porque são tantos detalhes, né? E para o consumidor final, na hora que ele vai ter acesso aqui a uma manta dessa pronta, por trás desse produto aqui tem muito trabalho, né? Não é muito trabalho. É muito detalhe, muito trabalho. E assim, ó. Para chegar aqui, né? Começa lá no acasalamento das ovelhas. Tu tá aí com carneiro. Tu tá colocando uma ovelha e tu tá buscando que o produto tem que ser melhor que o pai e que a mãe. Uhum. Então tu tá quando a gente tá sempre imaginando que aquele animal vai nascer. Aquela ovelha que tu viu ali, eu já acasalei ela com um carneiro nosso, que depois foi vendido, o Renato, meu irmão, que era um carneiro de lã maravilhoso. E não tinha o porte que esse outro grande, de tamanho. Então eu acasalei para ver se pega o porte da ovelha com aquele galo maravilhoso que tinha o pai do cordeiro que estão na... Então, e genética não é matemática exata, né? Não, nem a gente tem uma expectativa, né? E nem sempre a realidade corresponde, né? A gente procura acertar, mas nem sempre acerta. E aí todo esse processo, né? Quer dizer, o trabalho de seleção genética focado nesse aspecto, no caso, quando a gente está falando de produção de lã, buscando micronagem, buscando qualidade, buscando a qualidade da fibra, são detalhes e que realmente é um trabalho que o produtor tem que estar atento. E é o olhar, é o feeling ali, você vai adquirindo isso com o tempo para você chegar no animal, naquele animal ideal que você busca. Sem dúvida, e hoje detalhe, tu vai, vamos falar sobre a Vale do Camati, o pai e meu irmão, eles vão ter falar, e junto, vão falar a mesma coisa que eu estou te falando, a busca, quem trabalha com genética, tu tá sempre buscando o novo, não para. Quando tu atingir um limite, tu diz, mas eu quero mais. Tá buscando mais um. Eu quero mais um. O limite não existe, né? Não existe. Bom, e falando desse trabalho com a lã, né? E falando aqui exatamente do trabalho da Natura Lana, e a gente falava há pouco dessa questão da percepção do consumidor. Nós estamos comunicando bem? Você acha que nós estamos levando isso que nós estamos falando aqui? O consumidor que está lá, porque quando ele vem pegar a peça aqui, né? Ele vai trabalhar a peça, ele vê a qualidade, ele vê a maciez, mas ele vai olhar preço. Nós estamos sabendo comunicar, porque precificar isso aqui, né? Tem todo esse trabalho por trás, né? Ele não nasce pronto lá na prateleira, né? Nós estamos tendo deficiência de comunicação. Não, eu acho que temos deficiência. Sem dúvida temos deficiência, principalmente na lã. Tem muita gente que não sabe as características da lã e isso a gente tem que se botar um pouco culpa na gente, né? Porque a gente trabalha muito da porteira para dentro, mas essa parte claro, está melhorando, tem o próprio Senar tem nos auxiliado, a AR, Comissão de Ovinocultura da FARSUL, tem várias entidades que estão nos auxiliando muito, mas ainda precisamos de mais. Para chegar no consumidor, ele saber por que vale assim. E se pensar nessas partes, só que é um trabalho de artista, cara, é uma arte. É uma arte. É único. Sim. Não existe uma peça igual a outra nunca, né? E tem mais. É diferente de tu comprar uma peça de uma indústria que sai do que comprar uma peça. Você faz 1000 peças iguais. Né? Claro. Aqui não, aqui ela é única. É única. É diferente. E né? tem todo um trabalho de qualidade da lã, desde nasceu o cordeirinho, do casalamento das mães, para te chegar a produzir uma lã com essa qualidade, para produzir essas peças. Que aí é o trabalho da. E essa oportunidade que a gente tem na Expedição Meu Brasil é ter essa vivência, entender todo o processo, né? Desde a produção animal, né? A seleção genética, o trabalho com a nutrição, o trabalho com a sanidade, que vai interferir na qualidade, vai interferir em todo o processo de produção da lã, até chegar à obtenção e à colheita adequada da lã. Depois da colheita da lã, aí vem todo o processo de lavagem, de preparação, tingimento da lã, produção do fio, até chegar à artesã, que vai trabalhar e ter o produto final. Perceba o quanto da cadeia tem para chegar até você, consumidor. Então, valorizar esse trabalho. Quando você tem uma peça na mão, você tem que ter essa história. Por trás dessa história,
tem muita dedicação, e é isso que a gente tem procurado mostrar com a Expedição Ver Brasil. O que tem por trás de um produto até chegar na mesa do consumidor final, quando a gente fala de carne, quando a gente fala de leite, e aqui no caso do vestuário de uma peça. É isso que nós vamos mostrar aqui, nós vamos falar um pouco mais do trabalho da produção de fio, e tem mais aqui, tem o sabonete, que nós vamos falar da qualidade do sabonete. Vem com a gente. Ruth, para quem é das artes, né, quem trabalha as artes, a criatividade não tem limite, né? E aí, falando aqui do seu trabalho, você falava com a gente do trabalho que você está fazendo também, que é o sabonete. Conta um pouco pra gente dessa história. Sim, o sabonete é com feltragem. A gente usa a técnica de feltragem, a gente pega uma lã, ela tá assim, ó, em tops, e vai moldando no sabonete com água e fricção. Vai movimentando, e vai colocando as cores que tu escolher. Qual que é essa função do filtro, no caso do sabonete? Ele vira tipo um tecidinho aqui assim em cima, ó. Ele fecha tipo as mantas aqui, ó. Ele vai virando vai fechando de se molde, o sabonete tu vai usando, ele vai diminuindo e a lã vai diminuindo junto. E ela tem essa função esfoliante também? Aí ela é esfoliante, tu passa na pele e a pele fica bem lisinha. É um produto também inovador, né? Interessante. Aliás, eu tenho visitado e tenho visto alguns trabalhos aí com cosméticos também, à base de derivados do leite, no caso da ovelha e da cabra, e aqui você utilizou a lã tendo essa função. Além de ter esse visual, tem essa função esfoliante. Exato. Como é que tem sido aí a aceitação da clientela para esse produto? Sai muito, sai muito. Tem gente que compra para fazer, para eventos, para aniversários, casamentos. É mesmo? Aí compram quantidade, assim, ó. Você falava, inclusive, no caso da cor, né? Aqui a gente tá vendo vários sabonetes, várias cores, formatos, com cores diferentes e tal. E as lãs, né? Você vai, à medida que você vai utilizando essas pontas, você vai reutilizar depois com essa finalidade. Exato. Olha que beleza. E você que está acompanhando aqui, você não está tendo a oportunidade de sentir o cheiro aqui, né? Que nós estamos tendo aqui. Diga-se de passagem, fantástico. De novo, né? É a criatividade, é um produto único, né? Também cada sabonete vem uma cor diferente, um formato diferente. E como você falou, a clientela com certeza uma aceitação, né, bastante interessante. Fantástico. Mais um produto aqui na Naturalana, sabonetes, utilizando a lã, o filtro, né, para dar esse formato e essa função esfoliante. Conheça o Dorper e o White Dorper, as raças responsáveis por acelerarem a produtividade da ovinocultura brasileira. Primeiramente por conta da sua adaptabilidade. É de se admirar a capacidade desses animais para se produzirem e se reproduzirem bem em diversas regiões, climas e ainda com diversidade de alimentação. Além disso, as raças reúnem outras qualidades indispensáveis para o aprimoramento do mercado de carne ovina do Brasil, como rusticidade, acabamento de carcaça, precocidade e custo-benefício. O Dorper e o White Dorper também são ótimas alternativas para os rebanhos comerciais, proporcionando um diferencial na produção da carne ovina com um alto padrão de qualidade. Se você está buscando uma criação de ovinos promissora, rentável e de qualidade, essas raças são a escolha certa. Conte com a diretoria e o corpo técnico da ABC Dorper como apoio para a sua criação. Juntos, somos mais fortes. Ruth, falando dessa arte, né, desse trabalho que você faz, aliás, falar em arte, nós estamos falando com a pessoa certa, né, porque você tem a formação em arte, né? Então, nós estamos vendo ali ao fundo as ovelhas, né, que originam aqui o material, aqui a lã, né, bruta com a sua qualidade, já o tingimento ao lado, aqui, né, onde o tear, e finalmente você tem as peças prontas, que é essas peças que você está nas mãos e está no mostruário aqui, né? Quer dizer, realmente é um trabalho delicado, né? Um trabalho que ao mesmo tempo tem que ter um conhecimento técnico para a produção, mas como você falava, é prazeroso trabalhar. É prazeroso, né? Trabalhar com a lã e ver ela se transformar numa peça, e melhor ainda ver alguém passar do teu lado com uma peça produzida por ti, né? Fato. Isso é gratificante. Você está com algumas peças, alguns exemplos já prontos aí, né, como você falava, e que te permite essa variação de cores e detalhes, né? Sim. Para cada peça única, realmente, né?
E a gente vai trabalhando as cores, dependendo do gosto da pessoa também. Eu faço sobre encomenda as peças, aí as pessoas escolhem as cores e eu vou montando conforme elas querem. Hoje você tem conseguido trabalhar, né, a produção e a comercialização de que forma? Olha, assim, ó, eu vendo muito sobre encomenda, tá? E geralmente, eu faço uma produção para venda em esteio. Tá, a nossa exposição aqui, né, tradicional exposição aqui do Rio Grande do Sul, aliás, uma das maiores da América Latina, né? É uma vitrine, né? É uma vitrine, sim. E geralmente a produção tem que ser maior para venda lá, né? Então isso aí me tira bastante tempo. Você já vai produzindo, já preparando esse material para levar lá. Preparando para levar isso. E eventualmente fazendo essas encomendas, sobre encomenda. Sobre encomenda eu vou vendendo por... E as peças que você tem se dedicado mais a fazer, o que você destacaria mais da sua produção? As mantas. As mantas, realmente. É aquilo que te trouxe aí para ser referência hoje para a Naturalana. As mantas. Fantástico. Nós estamos vendo aí todo esse trabalho, né? As nossas protagonistas ao fundo ali, as ovelhas, originando a nossa matéria-prima de qualidade, do tingimento ao tear, né? A delicadeza das peças, até chegar ao nosso produto final. Você que acompanha a Expedição Meu Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, nesta jornada que estamos fazendo pelo Brasil afora. E o vídeo completo de cada visita, você já sabe, você vai assistir lá no canal do YouTube. Faça parte do clube de membros, faça parte também desta comunidade da Expedição Meu Brasil, nos ajude a divulgar o link de cada vídeo, para cada vez mais nós fortalecemos a ovinocultura e a capinocultura brasileira. Forte abraço, até a próxima visita.